Olá, eu sou a Sandra Dadona e seja muito bem-vindo ao Desafio 365 Dias. Hoje eu queria fazer uma reflexão com você de uma história que eu ouvi, que casa muito bem com uma outra história que eu ouvi também. A história é a seguinte: havia um jovem que precisava sair de um ponto e ir para o outro. No meio do caminho existia um rio. Ele precisava sair da margem onde ele estava desse rio e se colocar na outra margem. Então ele precisaria atravessar esse rio. Então ele precisava de um barco, de uma canoa, de alguma coisa que o levasse de um lado para o outro. E ele começou a fazer uma canoa, começou a construir uma canoa e construiu perfeitamente a canoa. Saiu, com a sua canoa de um lado e chegou até o outro lado da margem desse rio. Chegando lá, obviamente, ele pegou a canoa, colocou nas suas costas e continuou a sua caminhada. Acontece que a canoa começou a ficar pesada, muito pesada por sinal. E ele começou a se atrasar, cada vez mais lento, cada vez mais pesado, cada vez mais cansativo nesta viagem que ele estava fazendo, carregando nas costas a canoa dele. E ele teve que fazer uma escolha. Ele olhou para trás e viu que essa canoa, uma vez, foi muito útil para ele. Como assim ele vai se desfazer dessa canoa? E se ele precisar dessa canoa mais para frente, como que ele vai fazer? Aí casa muito bem com a história que eu ouvi de uma pessoa que estudou a vida inteira de uma área da vida dela e que foi muito bem sucedida na área. Só que neste momento ela estava fazendo aquela situação de vida já não fazia mais sentido para ela. E ela começou a mudar. Ela começou a mudar. Acontece que ela está muito apegada ainda a essa canoa que está nas costas. Como assim? Eu vou deixar tudo que eu aprendi até agora para começar uma nova caminhada. Vou começar do zero alguma coisa e tudo que eu já estudei. Interessante dessas duas histórias, uma é história, de quadrinhos, de livros, e a outra uma história real. E fala a mesma coisa. O quanto que nós carregamos coisas do passado, porque eles em algum momento foram muito especiais para a nossa vida, e quanto que talvez a gente acredite que ainda vai precisar deles lá na frente. Acontece que o aprendizado que você teve nunca vai se perder. Acontece que esse moço que fez a canoa, ele nunca mais vai deixar de saber como fazer. O conhecimento está dentro dele e quando ele precisar, ele vai saber fazer novamente, assim como ele soube fazer pela primeira vez. E essa pessoa que me disse, todo o conhecimento que ela estudou está dentro dela para quando ela precisar. Nada é perdido nessa vida. Acontece que nós nos apegamos a muitas coisas e muitas crenças limitantes porque a gente acredita que um dia nós iremos precisar delas. A gente não precisa mais desses lixos internos, desses pesos que estão nas nossas costas. Mas a gente pode sim utilizar do aprendizado deles, que isso nunca se perde. Observe a tua vida. O que você tem carregado? Qual é a sua canoa? O que você tem carregado tanto nessas costas, que está te pesando e te limitando a seguir em frente? Dê um basta nisso, você não precisa mais carregar essa canoa. Você já sabe como construir essa canoa, tá bom? Um beijo no coração e nós nos vemos amanhã. Tchau, tchau.